Meus amigos, Rabino David Goldberg e a Rebbe Tzanchani, vocês estão dando coração para esta casa, dedicados e devotos à causa. Através de você eu saúdo todos os shluchim do Rebbe aqui presentes. Os homenageados da noite, Sr. Miguel Krixner, um exemplo. Eu sou admirador seu porque você está mostrando uma coisa importante. Alguns pensam que o sucesso e a prosperidade exclui a religiosidade e a tradição. E você está mostrando que isto pode ir perfeitamente junto. Parabéns. Realmente eu me inspirei nas suas palavras. Um empreendedor e um pioneiro. Antes de Rio 20, mais 20, menos 20, você já pensou no bem-estar do ambiente e da ecologia. Parabéns. Ralph Levy, meu companheiro de longa data, tenho inveja de quantos judeus colocam tefilim em seu mérito. Eu estou feliz desta homenagem hoje à noite, principalmente também pela ligação de coração e alma da sua mãe com esta casa, Dona Lídia Zichona Livracha. Stefano, nosso jovem, você falou maravilhosamente bem. Exteriorizou como os jovens pensam hoje quando eles procuram autenticidade sem maquiagem. Parabéns. Walter Feldman, nosso deputado federal, o homem que defende os nossos ideais arduamente e muito faz pela comunidade, de forma conhecida e muitas coisas que não são conhecidas. E todos os meus amigos aqui presentes, é um prazer de ver realmente quantas pessoas se inspiram com uma noite como esta. E o mais feliz de tudo, que me deixa realmente ver uma felicidade, é este recém-criado comitê da juventude, dos jovens empresários, jovens casais, muitos deles filhos de fundadores desta casa. Ver como eles se envolvem no trabalho comunitário. Tive um prazer de sentar com eles e ver como que eles se interessam, pegam o seu tempo e sua energia. Parabéns, parabéns, Marcelo, para toda a turma e todos vocês aqui presentes. Nesta hora não podemos se estender, então me permitem duas pequenas histórias do Rebbe. Nós, rabinos, principalmente os Hassidim, a gente acha que uma história vale muito mais que uma palestra. E Deus, quando começou seu livro, então o primeiro livro de Bereshit também é cheio de histórias. Então a gente aprende uma historinha, de vez em quando vale a pena. Na minha última viagem para Nova York, eu sou curioso, eu gosto de sentar de vez em quando com os velhos Hassidim. Aqueles velhinhos de barba branca, que podem nos ensinar muita coisa. Eu perdi meu pai jovem, então eu gosto de sentar e ouvir, e escutar. E mais ainda aqueles que conheceram o Rebbe antes que ele era Rebbe. E um velhinho me contou a seguinte história que ele viu com seus olhos. 1946, 47. O Rebbe anterior está vivo ainda. O Rebbe está indo para sua casa, do seu trabalho, e na rua ele está vendo uma criança indo para a escola, para o Heider, o Talmud Torah. A criança está indo para o Talmud Torah e ele está com, backpack, ele está com a mochila muito pesada. O Rebbe viu que é muito pesado.
Então, quando chegaram no semáforo, parou todo mundo, o Rebbe falou para esta criança em Yiddish, o menino não reconheceu que era o Rebbe, não conhecia, falou para ele, o que é que você está tão pesado? Me deixa ver o que é que você tem na mochila. O menino tirou, educado, uma criança de 8, 9 anos, tirou a mochila, e o Rebbe tirou uma Gemara, um volume de Talmud, um volume de disto, livros pesadíssimos. Então o Rebbe disse para esta criança, fala para teu diretor da escola, era uma escola de Bobov, lá na St. John's, atrás em Brooklyn. Fala para teu diretor que você encontrou o Schneerson aqui na rua, e o Schneerson deu uma sugestão que a escola comprasse lockers. Lockers são aquelas pequenas casinhas, armários pequenos assim, para as crianças não ter que schleppen, não tem que, na verdade, carregar livros tão pesados. Obviamente, quando o diretor ouviu o nome, ele se assustou, ligou e, obviamente, entendeu a mensagem. 2 dias depois, a escola já colocou todos os lockers. Pode parecer uma pequena história apenas, mas eu pensei um pouco nesta história. O Rebbe nos apresenta um judaísmo que não é pesado. Algumas pessoas pensavam que Yiddishkeit, que judaísmo é um fardo. É algo que você não pode carregar. Se estiver, não dá. O Rebbe, sem mudá-lo, apenas a embalagem, apenas a atitude, apenas o sorriso, não quer que uma criança fique frustrada no futuro e pensa que o judaísmo é algo pesado. Judaísmo não é pesado. É o livro que carrega a gente e não é nós que carregamos o livro. E para entender isto, o judaísmo tem que ser apresentado de uma forma agradável. Isto é o Beit Chabad. Apresentar o judaísmo de uma forma agradável. Coração aberto, todos são bem-vindos. Não importa quem seja, de onde que venha. Todos recebem o abraço. A casa é 24 horas abertas. Se é no Talmud Torá aqui em cima, se é para as mulheres lá, se para os mais velhos, se para uma aula de Torá, se para uma aula de Yiddish, se para, na verdade, fazer apenas Mami and Me à tarde. Não importa, se é na biblioteca, se é para comprar, não importa o que seja, mas usar, se é para o Tfinin Bank. Mas uma forma agradável. Judaísmo não pode ser uma mochila pesada. Tem que ser algo gostoso, Geschmack, Vergnügen. Isto é Chabad. A segunda história é um pouco diferente. Eu tive o mérito grande e privilégio de estar mandado pelo Rebbe na época comunista na Rússia para ensinar os professores das nossas escolas clandestinas judaísmo. Vocês todos sabem, não é segredo hoje, que bem antes da perestroika, durante os 70 anos de comunismo, Chabad manteve escolas clandestinas, shohatim clandestinas e professores clandestinos. E até uma yeshiva abaixo do regime comunista. Abaixo, na verdade, do bigode deles. 1982, Brezhnev estava vivo ainda. Passei 2 semanas, depois voltei algumas vezes, dia e noite ensinando. Todos esses professores falavam hebraico perfeito. 60 anos de comunismo, sem nenhum livro, sem uma escola, sem nada. Tudo na clandestinidade. E me contou, na Rússia, em 82, porque quando chegavam esses professores como a gente vinha de turistas, chegavam os nossos jovens de todos os cantos, do Uzbequistão, de Baku, da Geórgia, da Armênia, do norte, do sul, todos vinham e a gente se encontrava numa casa fechada e a gente estudava e debatia e planejava. Durante muitas décadas, Chabad manteve uma yeshiva clandestina em Tashkent e em Samarkand, no Uzbequistão, porque lá era um pouco mais leve o comunismo. A KGB não atuava tão forte. Alguns foram presos, alguns não voltaram, mas lá era mais fácil.
E para as famílias racídicas que ficaram, que não saíram, porque o Rebbe anterior falou que não todo mundo pode sair, é muito fácil salvar sua pele, tem que cuidar de 3 milhões de judeus que ficam lá. Então havia uma yeshiva clandestina em Uzbequistão, na cidade de Samarkand. Para alguém que conhece o mapa, está bem do lado quase do Afeganistão. Me contou textualmente alguém de lá. Era muito difícil o contato do Rebbe com os Hassidim na Rússia, durante todos esses anos. Raramente o Rebbe mandava uma carta, e quando mandava era sempre assinada Zeide. Zeide significa o avô. E todos sabiam na Rússia, quando a gente trazia a notícia do Zeide, o que significava, o avô de Brooklyn, todo mundo sabia o que era. É muito difícil, talvez, para alguns entender o que significa um Hassid ficar décadas longe de seu Rebbe e não vê-lo, não escutá-lo. Não é tão simples. Mas receber suas instruções e arriscar sua vida para elas. Então ele me contou que a yeshiva se desenvolveu. No começo, esta yeshiva era somente para pessoas que eram Hassidim, cujos pais cresceram e eram Hassidim. Nos anos 60, 65, 70, a yeshiva já era forte, clandestina, escondida, nunca se chega a 2 crianças na mesma hora, etc. Alguns rapazes mais zelosos começaram a aproximar a comunidade judaica local, porque tem judeus lá georgianos, gruzinim e bukharinos, tem judeus bukharinos que moravam lá. Então começaram a ensinar, começavam a fazer o trabalho que nós estamos fazendo bem trabalho aqui no Ocidente, devagar. Isso era muito perigoso. E os velhos Hassidim achavam que não é, que a yeshiva é somente para aqueles que são nascidos em famílias hassídicas. Mas os jovens queriam sair e atrair, e ensinar, e arriscavam. Se o KGB pegava, era uma loucura. Então começou a ter uma dúvida. Fazemos, não fazemos? Os jovens queriam, os velhos achavam que não, talvez estavam com medo. 73, quem se lembra, 74, teve uma abertura há alguns meses na Rússia e algumas famílias conseguiram sair. Por pressão forte dos Estados Unidos. Então combinaram com uma família que saiu da Rússia, que ele ia chegar em Nova York e perguntar ao Rebbe o que faz. Faz, não fazemos, só se fechamos nosso grupo ou a gente sai para fora, o que fazemos? E obviamente não dá para responder isso numa carta, então fizeram um código. As famílias racídicas são, na verdade, sapatos vermelhos, sapatos marrons, vamos falar, os outros são sapatos pretos. Será que tem que se ocupar também com sapatos pretos ou não? Se a gente compra essa ou fica só com sapatos marrons? Isto era o código para a resposta. Família Astulin, que nós conhecemos, saiu de lá. 2 meses depois, chega uma carta de Nova York. E a carta chega do Zeidi. Não, desculpa, a carta chega deste Hassid que saiu. Ele escreve 2 linhas, me contou este homem. Der Zeide weiß nicht kein Unterschied zwischen brune und schwarze Schicht. O Zeide não conhece a diferença entre sapatos marrons e sapatos pretos. Esta era a carta. Vocês estão ouvindo o que estamos falando? O Zeide não conhece diferença, não entendeu nem a pergunta, não sabe qual a diferença entre sapatos pretos e marrons. Todos são bem-vindos. E se tem que arriscar sua vida, se arrisca, meu amigo. Como muito bem disse o Rabino Goldberg, não somente diz, mas faz. E todos fazem. O Zeide não sabe a diferença entre sapatos pretos e sapatos marrons. Isto é Beit Chabad. Beit Chabad é para todos. Beit Chabad é para resgatar o nosso patrimônio fantástico. Beit Chabad é para ajudar o Museu do Holocausto e não permitir que tenha 1,5 milhão de crianças que desapareceram e a gente quer elas de volta. Fazer o que podemos para isto. Cheguei tarde, hoje eu me desculpo em público, mas eu estava fazendo um casamento. Eu achei que o Rebbe ficaria contente de mais um casalzinho. Então, meus amigos, nós estamos aqui
juntos se dando as mãos, porque não é algo que é apenas para rabinos, isso é para todos nós. Sapatos de todas as cores, traremos, se Deus quiser, junto logo uma época melhor. Obrigado.